Ela passou pelas portas giratórias como se tivesse estado lá a vida toda, sem distintivo, sem acompanhante, apenas passos longos e confiantes em tênis brancos brilhantes e um blazer curto que parecia ter saído direto de um salão de estilo do TikTok. Todos os outros precisavam de autorização para passar pela recepção. Ela não precisou. Em vez disso, foi recebida pelo próprio CEO, Raul Esteves, o mesmo homem que mal acenava para alguém em um dia normal, mas hoje sorriu como se tivesse acabado de encontrar o futuro em um par de unhas brilhantes e óculos de sol grandes. Fiquei paralisada perto dos elevadores, café para viagem em uma mão, bolsa de laptop na outra, observando essa garota de não mais de 24 anos passar pela segurança como se fosse dona da patente do prédio. Ela nem olhou para cima até que estivessem a 2 passos de distância. Então, ela se virou, inclinou a cabeça ligeiramente e sorriu. Você deve ser Lúcia Venturi, disse quase docemente. Eu assenti. Então veio a frase que eu repetiria, na minha cabeça 100 vezes nas noites que se seguiram. Você é quem eu estou substituindo, certo? Minha boca ficou seca, não de medo, pelo menos não imediatamente, mas do pulsar silencioso do instinto. Algo estava estranho, muito estranho. Forcei uma risada. Acho que não nos conhecemos, e não ouvi falar de nenhuma transição. Ela deu de ombros. Talvez eu não devesse dizer nada ainda. Cantou como se fosse um jogo. Estou apenas seguindo o tio Raul por enquanto, dia. Raul, ela piscou, e o seguiu até o elevador sem olhar para trás. As portas deslizaram, fechando. O silêncio retornou, mas dentro de mim algo havia mudado. Um zumbido baixo começou atrás das minhas costelas, como quando um servidor falha, mas ainda não trava, apenas pisca. Eu tive a mesma sensação, um erro de sistema prestes a escalar, e a pior parte é que ninguém mais pareceu notar. Nem a recepcionista, nem os estagiários, nem mesmo o vice-presidente de produto, que passou direto por ele sem parar. Fiquei ali por mais um momento. O café esfriando na minha mão, meu próprio crachá de repente parecendo mais pesado em volta do meu pescoço. Algo estava acontecendo. E o que quer que fosse já tinha começado. Eu nem tive tempo de terminar. Meu café da manhã. Mal 15 minutos depois de entrar no escritório, meu nome apareceu no canto da minha tela. Solicitação de reunião imediata, sem assunto, sem remetente, apenas um carimbo de data e hora, e uma sala de conferência executiva, localização B. Aquela sala nunca era usada para atualizações casuais. Eu senti o mesmo zumbido estranho de ontem subindo novamente no meu peito. Algo estava errado de novo. Peguei meu caderno, ajeitei minha blusa e caminhei pelo corredor. A porta estava entreaberta quando cheguei, e foi quando eu os vi. Raul, o CEO, estava sentado na cabeceira da mesa, mãos entrelaçadas, olhos fixos no tampo de mármore, como se pudesse falar por ele. Ao lado dele, estava sentada Camila, do RH. Seu calor profissional usual se foi, substituído por aquela expressão corporativa neutra forçada. Isso só significava uma coisa, e então, lá estava Mirella Alves, sentada onde o CTO geralmente sentava, pernas cruzadas, tablet brilhando em seu colo, como se já pertencesse. Ninguém disse uma palavra quando entrei. Peguei a cadeira vazia, fechei a porta atrás de mim e tentei manter minha respiração regular. Lúcia, Raul começou, tom cortante e cuidadosamente ensaiado. Você está conosco há muito tempo, mais do que a maioria das pessoas permanece neste setor. Eu assenti lentamente, sem saber se estava sendo elogiada ou condenada. Mas as empresas crescem, as mudanças tecnológicas e a liderança precisam refletir o futuro que queremos construir. Um silêncio denso, o suficiente para engasgar, preencheu a sala. Então, veio a linha, 12 palavras, sem emoção, como ler em um cartão laminado. É hora de abraçarmos uma nova energia. Mirella liderará essa transição. Minha mente não registrou completamente no início. Eu olhei para ele, depois para Camila, depois para Mirella, que deu um sorrisinho tenso, como se tivesse acabado de ganhar um prêmio que não sabia como desembrulhar.
Eu pisquei. Isso é uma reestruturação? Perguntei. Minha voz soou, como se pertencesse a outra pessoa. Camila se inclinou. Isso não é sobre desempenho, Lúcia. É sobre realinhamento com nossa visão de marca em evolução. Isso não significava nada. Essa era a linguagem que eles usavam em memorandos quando alguém desaparecia durante a noite. Preparamos um pacote de saída generoso, Raul disse, deslizando uma pasta sobre a mesa como se estivesse me oferecendo um cardápio de jantar. Isso me atingiu como estática na espinha. Eu não estava apenas sendo transferida. Eu estava sendo substituída. Eu não conseguia nem falar. Minha língua parecia lixa. Então, Mirella, Deus me ajude. Inclinou-se para a frente e disse: Estou realmente animada para aprender com tudo o que você construiu, Lúcia. Quero dizer, que base para herdar. Herdar, como se eu tivesse morrido. Mas a reviravolta aconteceu quando olhei para a pasta. Meu nome, minha função, minha demissão assinada por 3 pessoas. E o terceiro nome, Heitor Guimarães, meu aliado mais próximo no departamento de TI, o cara que orientei por 1 década, noites em claro depurando, comemorando prazos de lançamento, corridas de café durante migrações de servidores. Ele havia aprovado minha remoção. A tinta mal tinha secado. Engoli em seco, fechei a pasta e me levantei lenta e metodicamente. Posso me despedir da minha equipe? Perguntei a Camila, que deu um meio sorriso. Claro, mas agradeceríamos se você mantivesse a neutralidade. Neutra. Como se 21 anos da minha vida pudessem ser resumidos em uma frase que não incomodasse ninguém. Eu não discuti. Não chorei. Apenas não disse nada. E saí para um corredor que de repente parecia estranho. Como se eu não pertencesse mais ali. Mas em algum lugar enterrado sob o choque e a rotação, algo mais estava se mexendo. Não raiva. Ainda não. Algo mais frio. Algo preciso. Arrumei, em silêncio, meu escritório, minha segunda casa por mais de 2 décadas. De repente, parecia o armário de um estranho. Tudo parecia menor, minhas plantas mais vazias, a foto emoldurada do meu cachorro Bento, a caneca de café lascada com o System Whisperer impresso na lateral. Tudo agora tinha um carimbo de data. E ora, uma data de validade. As pessoas passavam pelo meu escritório com a porta aberta. Mas ninguém entrou. Nem mesmo para um desculpe, nem mesmo para um boa sorte. O corredor geralmente zumbia. No meio da manhã, havia se acalmado, como se todo o prédio soubesse o que estava acontecendo, e ninguém ousava chegar perto. Não era apenas o choque, era a borracha, e o silêncio que doía mais do que qualquer reunião. Eu estava enfiando meu último bloco de notas em uma caixa de papelão, quando vi uma sombra familiar parar na minha porta. Heitor hesitou, e então deu um passo para dentro, olhos para baixo, ombros curvados. Eu esperei. Não queria dizer nada. Primeiro, ele olhou para cima, encontrou meus olhos por meio segundo, e então desviou o olhar novamente. Lúcia... Ele não sabia como lidar com isso de outra forma. Meu maxilar cerrou. Você assinou, Heitor. Você tinha uma escolha. Ele parecia que queria desaparecer na parede. Eu tentei me controlar, eu realmente queria, mas... Olha, eles me disseram que era seguir o plano ou arriscar reestruturar todo o departamento. Meu nome era o próximo. Eu tenho um filho, você sabe disso. Eu sei que você costumava ter coragem, disse baixinho. Ele estremeceu. Sinto muito, ele disse, e quis dizer isso, mas era tarde demais. O dano estava feito. Ele se virou para sair. Mas eu chamei. Por ele. Quando exatamente eles pegaram meus direitos de administrador, Heitor? Ele congelou. Eu vi os registros de acesso. Adicionei minhas credenciais. Foram removidas há 4 dias. Sua voz mal me alcançou. Eles disseram que tinham que se mover rápido. A transição estava chegando. Eu pensei que você soubesse. Eu não pensei que... A reunião de ontem foi o começo de uma conversa, não a conclusão de uma já assinada, selada e implantada 4 dias antes. Isso significava que eles tinham se movido pelas minhas costas, enquanto eu ainda estava aparecendo cedo, corrigindo bugs,
executando diagnósticos tarde da noite para evitar que a cadeia de suprimentos da IA travasse. Eu olhei para o distintivo, na minha mão. Meu nome ainda brilhava sob o laminado: Lúcia Venturi, arquiteta de sistemas E4. Caminhei até o scanner do lado de fora da minha porta e o passei uma última vez. A luz verde piscou. Autorizado. O sistema ainda achava que eu pertencia. Coloquei o crachá na mesa. Ele pousou suavemente, mas o som parecia mais alto do que qualquer coisa dita naquela sala de reuniões. Deixei-o ali, como uma assinatura, enquanto pegava a caixa e caminhava em direção ao elevador. Passei pelo quiosque de RH no andar principal. Algo me puxou. Virei e fui para trás do terminal autônomo e digitei minhas credenciais ainda ativas. Tela carregou uma lista de alterações administrativas, migrações de senha, transferências de controle. Lá estava a transferência de acesso total ao sistema. Lúcia Venturi, Mirela Alves, efetivada na segunda-feira, às 10h07. Era quinta-feira. Eles entregaram tudo a ela antes mesmo de eu saber que ela existia. Eu olhei para a tela, o cursor piscando como se estivesse zombando de mim. Por um momento, fiquei lá, sem me mover, sem piscar, apenas respirando. Então saí, endireitei minha caixa e fui embora. Sem e-mails, sem anúncios. Ninguém me seguiu, mas algo em mim se quebrou silenciosamente. E em algum lugar nessa rachadura, algo mais começou a tomar forma. A caixa estava fechada no canto da minha sala de estar. Eu não a tocava desde que saí. Não queria ver a caneca, nem a foto emoldurada, nem o cordão com meu distintivo. Ainda não. Não até saber o que viria a seguir. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha com meu velho laptop pessoal, aquele que eu não conectei à rede deles. Uma lousa limpa, separada do alcance deles. O ar ainda era o tipo de quietude que você obtém depois de uma tempestade. Não pacífica, apenas drenada. Mas dentro de mim não havia pânico, nem tristeza. Apenas cálculo. Abri meu arquivo de e-mail e digitei a palavra-chave: transferência de propriedade intelectual. 2022. Ela apareceu imediatamente. Um antigo tópico de e-mail do departamento jurídico. Lembrei-me agora. Eles me pediram para assinar um documento transferindo todos os direitos da arquitetura que desenvolvi para a propriedade da empresa. Eu recusei, não por despeito, mas por princípio. Naquela época, levantei preocupações de que a redação deles era muito ampla e permitiria que vendessem licenças ou redirecionassem o sistema sem meu consentimento, mesmo em áreas não relacionadas às operações da Alvarex. Eles me disseram que era padrão que todos assinassem. Eu respondi que não era todo mundo. O tópico terminou com minha última resposta. Até que as revisões sejam feitas para refletir a propriedade colaborativa ou o escopo definido, não posso assinar este documento. Eles nunca responderam. E, mais importante, nunca deram continuidade. Rolei mais para baixo e abri o contrato em anexo. O PDF ainda não estava assinado. O campo de assinatura abaixo do meu nome estava em branco, intocado. Eles se esqueceram ou talvez presumiram que eu cederia eventualmente. Na onda de prazos e lançamentos de produtos, eu adicionei meu nome discretamente, como todo mundo, mas nunca fiz isso. E foi quando me lembrei de outra coisa, algo que seus advogados mencionaram durante uma das primeiras reuniões de arquitetura, quando tudo ainda estava sendo debatido. Pesquisei novamente as notas da reunião de esclarecimento de IP e encontrei lá, em um resumo do Conselho Interno da Alvarex, datado de 14 de outubro de 2022. Devido à natureza do desenvolvimento independente de Lúcia Venturi, antes da integração formal com os sistemas da empresa, uma assinatura explícita é necessária para forçar a transferência de IP, sem que a propriedade legal seja contestável. Está escrito por sua própria equipe. Meu sistema, a base do mecanismo de cadeia de suprimentos da Alvarex, logística preditiva, matriz de fornecedores de IA, não era deles, não legalmente, não totalmente. Pertencia a mim, porque eles nunca conseguiram a única coisa de que precisavam para torná-la deles: minha assinatura.
Encarei a linha novamente, relendo-a 3 vezes. Não houve alegria na realização, nenhuma onda de triunfo, apenas confirmação. Eu não estava paranoica. Eu não estava exagerando. Eles não tinham apenas me substituído. Eles roubaram algo que legalmente não lhes pertencia, e agora estavam operando sob uma falsa suposição de controle, dando a Mirella acesso a uma infraestrutura que ela não podia reivindicar, não podia defender, e se pressionada, não conseguia explicar. Cliquei em baixar e salvei os 2 documentos, o contrato não assinado e a nota legal, em uma nova pasta na minha área de trabalho. Dei o nome de Aftermath. Então me recostei na cadeira, cruzei os braços e deixei o silêncio se instalar ao meu redor como uma armadura. Não disse nada, apenas salvei o arquivo na pasta chamada Aftermath. O plano não estava totalmente formado, ainda, mas eu sabia de uma coisa com certeza. Eles pensaram que me remover do prédio apagaria meu poder. Eles não tinham ideia de que o sistema real nunca havia saído de minhas mãos. Eu sempre acreditei que os sistemas dizem a verdade mesmo quando as pessoas mentem. Essa crença me guiou por 21 anos de depuração, recuperação de crises e implantações de patches sem dormir. Pessoas entraram em pânico. Pessoas foram enganadas, mas código. Código sempre mostrou o que estava realmente acontecendo, se você soubesse onde procurar. Naquela manhã, eu abri meu laptop com dedos, firmes como pedra, sem raiva, sem amargura, apenas estratégia. Eles tinham pegado meu distintivo, meu título e minha mesa. Mas havia algo que eles não tinham tocado porque não sabiam que existia. Há 3 anos, durante um período de migrações caóticas, criei um ambiente de teste, uma sandbox, na verdade, um espelho da nossa arquitetura principal usada para simulações internas, execuções de controle de qualidade e testes de estresse. Registrei o nó de desenvolvimento com um nome fictício, o usuário Jocodem54 Sombra, para evitar solicitações ou gargalos desnecessários. Eu o criei tarde da noite, enquanto esperava por uma correção do fornecedor. Ele não tinha permissão para enviar alterações ao vivo, mas tinha visibilidade total de tudo o que acontecia dentro da infraestrutura e, o melhor de tudo, não estava conectado ao registro de administrador principal. Ninguém do RH, ninguém da liderança executiva, nem mesmo Heitor se lembrava que existia, exceto eu. Eu entrei. O painel piscou para a vida, como se eu nunca tivesse saído do sistema, como se eu não tivesse eliminado o nó de teste. Ele ainda estava ocioso, zumbindo silenciosamente sob camadas de permissões intocadas. Então eu vi. Mirella tinha entrado no ar. Ela não estava apenas usando o sistema que eu construí. Ela estava dentro da arquitetura original, manipulando diretamente camadas de base de código, tocando em coisas que deveriam ter sido bloqueadas, ajustando scripts que ela não entendia completamente. Nenhuma versão controle, nenhum backup, preparação, nenhum registro de auditoria habilitado. Ela estava construindo um castelo de cartas em cima de uma infraestrutura de nível nuclear. Cliquei nos galhos e encontrei algo que me fez revirar o estômago. Ela havia renomeado vários arquivos principais para corresponder à sua própria convenção de rotulagem. Pior, havia removido várias verificações de integridade do algoritmo de distribuição, provavelmente pensando que era um lixo legado, mas não eram. Essas verificações impediam falhas em cascata do sistema quando os tempos de carregamento do fornecedor entravam em conflito. Sem elas, a plataforma era vulnerável à distorção da cadeia de suprimentos em tempo real. Ela não sabia o que estava fazendo, e claramente ninguém estava olhando. Eles entregaram a ela uma máquina com um núcleo e ela estava repintando os botões sem ler os rótulos de advertência. Eu poderia ter desligado imediatamente. Um comando e eu poderia ter parado tudo, mas isso não era sobre vingança. Ainda não era sobre alavancagem. Eu naveguei até o módulo do kernel dormente. Um nó invisível que eu havia instalado nos primeiros dias, como um mecanismo de proteção de fallback. Era projetado para detectar escalonamentos de privilégios incomuns e disparar um bloqueio se detectasse adulteração não autorizada.
Mas agora eu o atualizei, reescrevi a lógica da condição. Se a conta de administrador Lúcia Venturi for removida ou desabilitada, acionar o protocolo de bloqueio em cascata. O bloqueio em cascata não excluía nada. Tornava todo o sistema não funcional, uma eliminação suave. Todos os processos parariam indefinidamente. Os dados permaneceriam intactos, mas ilegíveis, intocáveis e inutilizáveis, até que o bloqueio fosse revertido por uma confirmação biométrica. E eu seria o único que poderia desbloqueá-lo. Nenhuma senha, nenhum e-mail de recuperação, só eu. Digitei tudo manualmente, sem scripts automatizados, sem trilhas de auditoria. Criptografei a alteração, incorporei-a sob 6 camadas de comentários falsos. Saí do nó, e antes de fazer logout, fiz mais uma coisa. Tirei uma captura de tela do log de atividades do sistema, carimbos de data e hora das alterações de Mirella, seu ID de usuário, seus caminhos de diretório, e compilei tudo em um PDF. Se algo desse errado, ela seria a última usuária registrada, não eu. Um álibi embrulhado para presente. Nomeei o arquivo herança.pdf, porque foi assim que ela o chamou, não foi? Ela era uma fundação que estava herdando. Pois bem, ela herdou as consequências também. Quando fechei o laptop, não senti raiva, apenas calma, apenas controle. Eles pensaram que eu iria embora silenciosamente. Eles pensaram errado. Às 10h24, esse foi o momento exato em que desapareci do mundo deles. Começou com um toque suave. Um e-mail do servidor Alvarex ainda filtrado na minha antiga caixa de entrada da empresa, que eu ainda não havia desconectado do meu telefone. A linha de assunto era estéril. Nenhum aviso, nenhuma cortesia, apenas 5 palavras finais. Privilégios de acesso revogados permanentemente com efeito imediato. Nenhuma saudação, nenhuma explicação, nenhum bloco de assinatura. Eles nem sequer fingiram que eu não era mais profissional. Aquele foi o momento em que eles pensaram que tinham me eliminado de seu ecossistema digital. Pensaram que tinham me removido oficialmente da história que eu havia escrito linha por linha, módulo por módulo, por 21 anos. Eu encarei o e-mail sem piscar, sem respirar. Então, calmamente, fechei o laptop e cruzei minhas mãos. Nenhuma reação, nenhuma resposta. Eu apenas sentei no silêncio da minha cozinha, uma segunda xícara de café preto, esfriando ao meu lado. Do lado de fora da janela, o mundo continuava, se movendo. Um corredor passando, um caminhão de entrega em marcha lenta, os pássaros bicando migalhas na calçada. E dentro do silêncio, mas não da derrota. Porque, ao contrário deles, eu nunca anunciei meus movimentos. Lembrei-me de algo que meu pai costumava dizer quando eu era jovem. Você não precisa gritar para ser poderoso. O oceano fica em silêncio antes de um maremoto. Então eu sentei naquele silêncio. Deixei-o se esticar. Deixei-o afiar. Deixei-o se acomodar ao meu redor como uma capa. Eles acreditavam que revogar meu acesso era o prego final. O que eles não sabiam, o que eles nunca sequer consideraram, era que a fundação sobre a qual estavam pisando havia sido projetada para responder exatamente àquela movimentação. Eles puxaram o gatilho, mas simplesmente não tinham visto a bala ainda. Então, meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atenderia, mas algo em mim, um lampejo de curiosidade, talvez instinto, me fez deslizar para a direita. Lúcia Venturi? Uma voz masculina perguntou, parecendo profissional. Sim? Respondi. Aqui é Júlio Vilela, vice-presidente executivo de infraestrutura na Firenza Tech. O nome atingiu como estática atrás dos meus olhos. Firenza Tech, a mesma empresa que a Alvarex havia esmagado na licitação do ano passado para o contrato da Transvale, uma empresa cuja inteira divisão de logística ficou inativa depois de perder a batalha para o meu sistema. Espero não estar pegando você em um momento ruim, continuou ele. Ouvimos sobre a transição na Alvarex, também ouvimos sobre a recente instabilidade do sistema e, francamente, Lúcia, preferimos não reinventar a roda.
Estamos interessados no que você construiu, mais especificamente, no que você pode construir a seguir. Ainda assim, eu não disse nada. Ele fez uma pausa e então acrescentou: Estou autorizado a oferecer a você controle arquitetônico total, orçamento limpo, sem burocracia e patrimônio de cofundadora, se estiver disposta a liderar a divisão. Meus dedos apertaram levemente a borda da mesa. Isso não era apenas uma oferta de emprego, era um convite para criar novamente em meus termos, com toda a força de um concorrente atrás de mim e a sutil poesia de saber que o maior rival da Alvarex agora queria usar como arma, a própria mente que eles haviam apagado. Olhei de volta para o laptop, o e-mail ainda aberto, ainda brilhando. Acesso revogado. Perfeito. Gostaria de discutir isso mais a fundo, disse finalmente, mas não ao telefone. Ele riu naturalmente. Vamos voar com você na primeira classe amanhã. Amanhã está bom. Ele me agradeceu, deixou suas informações de contato e desligou. Fiquei sentado quieto por mais 1 minuto, sem sorrir nem franzir a testa, apenas centrada. Eles me apagaram às 10h24, mas o que não perceberam foi o momento em que finalmente fiquei livre. O voo para Guarulhos foi silencioso, muito silencioso. A primeira classe sempre foi toalhas quentes, iluminação suave, ninguém conversando fiado a menos que seja convidado. Mas minha mente estava barulhenta. Não estava pensando na pasta de indenização que a Alvarex tinha me entregue. Nem estava pensando em Mirella ou Heitor, ou no e-mail que tentou me apagar. Estava pensando nos projetos que já estavam se formando na minha cabeça. Linhas de arquitetura lógica, sem inchaço, legado. Um sistema construído limpo, ágil e seguro. Não para a glória da Alvarex, mas para a minha. Eles não me demitiram. Eles me libertaram. Júlio Vilela me encontrou no terminal. Ele mesmo, alto, 40 e poucos anos, terno impecavelmente cortado, e o tipo de boas maneiras da velha escola, que pertencem a homens que ainda engraxam seus próprios sapatos. Ele me apresentou ao seu CTO, uma mulher quieta chamada Pietra Sanches, com olhos penetrantes e um caderno que nunca a abandonava. Eles não perderam tempo. Às 16h, eu estava em uma sala de conferências com paredes de vidro, com vista para o horizonte de Guarulhos, conduzindo-os pela estrutura que eu havia construído para a Alvarex, e a versão que agora pretendia construir, melhor, sem atrasos corporativos, sem camadas de aprovação, apenas ação. Às 18h15, um nó de servidor privado foi provisionado, limpo e esperando pela minha mão. E, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, eu me sentei, sozinha, focada, e comecei de novo. Mas reconstruir algo não é apenas escrever um novo código. É limpar os detritos deixados para trás. Abri uma janela do navegador, puramente por instinto, e pesquisei uma frase que eu não tinha visto até recentemente. Nexa Zinc Core. Esse era o nome que Mirella havia usado. Marca brilhante, geração, Z-Glamour. Mas algo sobre isso me incomodou. A maneira como ela correu para espalhá-lo em todos os lugares, mesmo sem entender o que o sistema fazia, parecia prematuro. E foram os resultados da pesquisa que trouxeram sua postagem no LinkedIn, o comunicado à imprensa. Até mesmo uma entrada de blog de tecnologia citando-a como a visionária por trás da nova era do SyncCore. Mas então, verifiquei o banco de dados de registros públicos dos escritórios de direitos autorais dos Estados Unidos. Arquivado em 3 de março. Proprietária: Mirella Alves. Plataforma: Nexa Zinc Core. Arquivado em arquitetura de software original. Li 2 vezes, depois uma 3ª vez. Ela não tinha apenas renomeado o meu sistema, ela o arquivou em seu nome, como se o tivesse criado. Eu sabia com certeza que ela não tinha ideia de como era o back-end. Há 3 meses. Pior, ela usou quase os mesmos descritores de sistema, linha por linha, da versão que eu havia documentado em um white paper confidencial em 2021. Algo que foi registrado com data e hora, armazenado localmente e nunca assinado para a Alvarex. Isso não foi ignorância, foi roubo.
Mas eu não reclamei. Não enviei e-mail para ela. Não contei a Júlio. Em vez disso, abri uma nova guia e naveguei até o portal de alerta de violação do Escritório de Direitos Autorais. Envio anônimo. Documentos de suporte. White. Paper anexado. Histórico obtido. Logs. Arquivos de metadados. Instantâneos da minha conta fantasma antes de ser bloqueada. E, finalmente, uma declaração legal explicando a linha do tempo, a transferência perdida de direitos de propriedade intelectual e a duplicação da lógica original do sistema, sem me nomear diretamente. Eu cliquei em enviar sem barulho, sem fogos de artifício, apenas uma confirmação silenciosa. Sua mensagem foi recebida. Eu me recostei na cadeira. Não foi vingança, foi correção. Deixe o sistema lidar com isso. Deixe-o caminhar cegamente em um campo minado. Ela desenhou, orgulhosamente com um marcador, permanente. Eles pensaram que atiraram um nome em um distintivo. Eles esqueceram o cérebro por trás do sistema. Agora, eu não estava trabalhando para eles. Eu estava construindo algo para mim. Mais forte, mais afiado, intocável. E pela primeira vez em anos, não senti que estava escondendo nada. A chaleira soltou um chiado suave quando a água atingiu uma fervura lenta e constante. Eu me movi com facilidade praticada. Folha solta de camomila, sem açúcar, meu ritual para as manhãs quando o mundo parecia muito barulhento, mas hoje não estava barulhento, não para mim. Pela primeira vez, o caos pertencia a outra pessoa. Enquanto o chá infundia, deslizei meu laptop para abrir e cliquei no link enviado silenciosamente por um ex-colega. Nenhuma mensagem. Apenas a transmissão ao vivo do YouTube, já agendada e em contagem regressiva. Alvarex Tech apresenta o futuro da logística, impulsionado pela geração Z Aurora. Claro, ela o nomeou assim, ousado e brilhante, sem saber que a transmissão começou exatamente às 11 horas. Luzes de alto valor de produção, música corporativa, sinalizador. Mirella entrou no palco vestindo um terno branco 2 tamanhos maior, provavelmente pensando que a fazia parecer uma visionária do Vale do Silício. Sua voz era excessivamente ensaiada, falas memorizadas, mas não vividas. Hoje, ela disse, radiante: "Nós lançamos uma nova era, projetada por nativos digitais para um futuro digital." Eu mexi meu chá lentamente, observando-a andar pelo palco. Atrás dela, a tela alternava entre animações de fluxogramas, cronogramas e modelos preditivos, ironicamente, todos baseados na lógica que ela havia retirado das verificações, de integridade de 2 semanas atrás. Nenhuma menção aos engenheiros que construíram o sistema, nenhuma palavra sobre a fundação, apenas brilho e coragem. Ela não entendia. Para o público, principalmente executivos juniores, influenciadores de tecnologia e estagiários de aparência nervosa, ela era uma pioneira. Para mim, ela era uma contagem regressiva com pernas. Às 11h15, ela clicou no controle remoto e anunciou: "E agora, vamos demonstrar a previsão de carga do fornecedor em tempo real, com tecnologia do mecanismo proprietário da Aurora." Eu toquei a tela atrás dela, que piscou, hesitou por um breve segundo, mas percebi que ela clicou novamente. Foi quando aconteceu. Primeiro, uma piscada vermelha. Depois, uma inundação. A interface projetada, destinada a exibir coordenação global perfeita, mostrou campos de dados com falhas, embaralhados. A barra de rastreamento do fornecedor explodiu em um código de erro. Vários participantes ficaram boquiabertos quando a tela mudou novamente e começou a projetar um relatório de falha ao vivo do próprio gateway de API da Alvarex. Erro 504. Tempo limite do servidor distribuído. Script não autorizado detectado. Lógica. Central interrompida. Recuperação indisponível. Mirella congelou em tempo real, na frente das câmeras, na frente da imprensa. O sistema entrou em colapso. O que eles tinham renomeado e editado cegamente acabara de tropeçar em sua própria arrogância. E meu comando de bloqueio enterrado havia assumido o volante.
Ela gaguejou algo sobre um breve atraso e se virou para seus manipuladores, mas a câmera captou o tremor em sua mão. As pessoas na primeira fila já estavam pegando seus telefones. No Twitter, as hashtags começaram a aparecer. Falha no lançamento. Colapso do núcleo de sincronização. Acidente em Mirella Alves. Eu não me regozijei, nem sorri. Em vez disso, me levantei, servi-me de uma xícara fresca e saí para a pequena varanda do meu apartamento. O ar de Guarulhos estava quente e seco, cheio de zumbidos distantes atrás de mim. O caos estava se espalhando por transmissões ao vivo, caixas de entrada e canais de emergência do Slack, mas ao meu redor, a paz ainda estava. Eu não disse nada, mas o silêncio falou mais alto que o fogo. A ironia era quase poética. Eles haviam retirado as válvulas de segurança, removido o código. As auditorias ignoraram a necessidade de preparação de backup e agora estavam se afogando em um sistema poderoso demais para sua compreensão, frágil para seus egos. Eu não tinha sabotado nada. Eu simplesmente deixaria o sistema responder do jeito que foi projetado, quando deixado nas mãos de crianças lá dentro. Meu telefone vibrou. Júlio Vilela. Você está vendo isso? Eu respondi com uma palavra viva, e por baixo daquela calma, por baixo da quietude, minha resolução só endureceu. Este não foi o fim. Foi apenas o começo de algo construído direito, construído por mim. Há um tipo estranho de poder em saber que você é o único com a chave. Não uma chave metafórica, não um código em um post-it, mas um gatilho literal enterrado profundamente nas subcamadas da arquitetura. Ninguém mais, sabia que existia uma estrutura que por 2 décadas viveu, evoluiu e prosperou sob meus dedos. Por semanas esperei. Não com amargura, mas com compostura, observando os fios se desenrolarem de longe. Eles nem sabiam que estavam puxando a ponta errada da corda. Agora, o nó estava prestes a se fechar. Sentei-me sozinho no laboratório de desenvolvimento seguro da Firenze Tech, cercado por zumbidos baixos e silêncio, com temperatura controlada. Eram 14h08. Meu chá estava frio. Não toquei na tela. Um terminal remoto já autenticado no meu nó sombra, uma das últimas pontes intocadas entre meu sistema original e o que Alvarex acreditava ter controle total. Eles nunca questionaram por que algumas funções exigiam autenticação dupla. Eles nunca notaram a concha do espelho. Eles nunca pensaram em olhar sob a superfície. Essa sempre foi sua fraqueza. Presumir que o gênio que eles demitiram não teve continuidade. Flexionei meus dedos, respirei fundo e comecei a digitar um comando. Depois 2. Depois uma pausa. Exatamente 3 segundos. Isso não era exibicionismo. Isso era precisão. A sequência final foi manuscrita. Sem scripts, sem dependências. Apenas 6 linhas. Apertei Enter 6 segundos. Foi só isso que levou. Às 14h09, o sinal caiu em todos os escritórios satélites. Todos. Os servidores de distribuição. Todos os nós espelho internacionais. A lógica central do Nexus Inc. Core deixou de existir. Os sistemas não travaram. Eles congelaram. Congelados no nível da raiz. Os tempos limites se espalharam pelos continentes. A corrente sanguínea algorítmica da qual eles dependiam secou num piscar de olhos. Na sede da Alvarex, imaginei Mirella em pânico, telefone em uma mão, advogado na outra. Tentando desesperadamente entender por que seus backups não estavam funcionando, por que sua redundância falhou, por que até mesmo seus servidores de armazenamento a frio agora estavam apenas piscando luzes de erro no escuro. Porque o que eles não sabiam era que não havia nada para recuperar, não porque eu o destruí, mas porque eu já o havia movido 2 semanas antes, em uma sincronização de sistema de rotina. Eles presumiram que era um patch de manutenção. Eu havia executado uma migração silenciosa de dados completa, com divisão de chave de criptografia e um clone completo da lógica central. Esse clone agora vivia nos servidores de cofre privado da Firenze Tech, particionados e protegidos sob minha assinatura biométrica e custódia interna de 2 fatores. Eu não tinha queimado a casa.
Eu havia me mudado e levado as plantas comigo. O que restou da Alvarex foi uma casca oca, linda por fora, apodrecida por dentro. Eu me recostei na cadeira e olhei para a tela. Nada dramático, nenhuma explosão, nenhuma luz piscando, apenas um cursor piscando e um terminal vazio, limpo, completo. Atrás de mim, Pietra entrou silenciosamente com uma impressão. Eles já estão em alta, disse, colocando a página na minha frente. Afunda, colapso, alerta para baixo para a Trovate. Ela sorriu fracamente. Você fez isso? Eu balancei a cabeça. Eles fizeram isso consigo mesmos. Eu apenas deixei o sistema fazer o que foi projetado para fazer. Pietra hesitou. Então não há realmente nenhuma cópia deixada lá? Nenhuma cópia funcional? Apenas o código que aponta para o nada. Respondi calmamente. Ela soltou um suspiro, como se estivesse segurando a respiração por horas. Júlio quer oferecer a você direitos de nomeação para a plataforma, assim que relançarmos. Eu não respondi imediatamente, porque naquele momento algo mais profundo se instalou dentro de mim. Não era triunfo, nem alívio ou vingança. Eu não estava mais protegendo o passado. Eu estava libertando o futuro. Deixe a Alvarex reconstruir do zero. Deixe-os finalmente entender o que custa apagar uma mente e esperar que a máquina continue, funcionando. Eu me levantei, empurrei a cadeira para trás e disse: diga a Júlio que estou aberto a isso, mas, desta vez, meu nome vai à tinta. Ela assentiu e saiu. Eu olhei para o terminal vazio mais uma vez e sussurrei, ainda de pé. A ligação veio às 15h30. Reconheci o número antes mesmo do primeiro toque terminar. Raul Esteves, o CEO da Alvarex, meu ex-chefe, o homem que uma vez me chamou de experiente, que disse que eu estava muito enraizado no pensamento legado para liderar a próxima fase. Ele nunca usou meu primeiro nome em 21 anos. Ele me chamava de Venturi, na melhor das hipóteses. Ela, na pior. Mas agora, a voz que veio através da linha era baixa, cuidadosa e medida, como alguém andando na ponta dos pés sobre um vidro. Lúcia. Ele começou, desenhando as sílabas como um ramo de oliveira. Temos uma situação aqui. Eu estava em minha suíte da Firenza Tech, olhando para o horizonte da cidade de Guaraluz, o telefone na mão. Não disse nada, apenas ouvi. Houve algum tipo de colapso, ele continuou. Nossas cadeias de suprimentos estão bloqueadas. Equipes internas não conseguem acesso. Estamos investigando o que pode ter causado isso. Você sabe, mudanças. Em segundo plano, instabilidade de versão. Há alguma indicação de que suas credenciais estavam envolvidas em alguns nós legados. Eu esperava que, se você tivesse um momento, pudesse nos ajudar a entender isso. Eu não disse nada. Um silêncio pairou entre nós. Do lado dele, eu podia ouvir a tensão na respiração, a tensão de um homem acostumado a ser obedecido, agora se curvando porque não tinha escolha. Não é uma exigência, acrescentou rapidamente. Apenas um pedido meu para você. Você conhece o sistema melhor do que ninguém. Eu me afastei da janela, caminhei até a pequena mesa redonda onde meu chá esfriava. Eu podia ver a aba ainda aberta no meu laptop. O colapso da sincronização atingiu o topo do Twitter de tecnologia. Ações da Alvarex caíram 18% nas últimas 3 horas. 3 grandes clientes já haviam emitido declarações públicas suspendendo contratos pendentes por preocupações técnicas. Fontes internas disseram que suas equipes jurídicas estavam preparando processos por violação. Eu liguei para o alto-falante, deixando sua voz preencher a sala. Lúcia, nós podemos compensar, ele disse, agarrando-se. Agora podemos estruturar um acordo de consultoria. Você não precisaria voltar. Apenas nos ajude a estabilizar as coisas. Colocaremos seu nome, de volta na arquitetura, retroativamente, o que você precisar. Essa linha quase me fez rir. Ele pensou que eu me importava com meu nome estar em algo que ele apagou. Eu finalmente falei, em voz baixa, quase um sussurro. Até mesmo você, Raul. Uma pausa. Eu podia senti-lo enrijecer. Eu não sou sua funcionária. Eu não te devo nada. Silêncio de novo. Mas você construiu isso, disse ele,
a ponta mais tênue de um tom rastejando de volta. Confusão disfarçada de direito. É seu. Você não se importa que esteja caindo aos pedaços? Fechei o laptop. Eu me importo, eu disse, que finalmente está livre das pessoas que não mereciam. Ele não respondeu. Talvez não soubesse como. Talvez pela primeira vez tenha percebido o que significava estar do lado de fora, olhando para dentro. Estou desligando agora, acrescentei. Boa sorte, Raul. Clique. Essa foi a última conversa que eu teria com ele, e estranhamente, não me senti triunfante. O que eu sentia era mais profundo, mais velho. Uma dor agridoce. Eu não esperava que houvesse uma parte de mim, uma pequena parte cansada, que sempre manteve a esperança de que alguém no topo reconheceria o que eu dava, o que eu mantinha unido, não com títulos ou holofotes, mas com suor, vigilância e cuidado. Mas agora eu sabia a verdade. Eles nunca viam a arquitetura, apenas o andaime que mantinha seus egos no lugar. E quando o andaime saiu da torre rachada, eu me inclinei para trás na minha cadeira e exalei. Não porque estava exausto, embora estivesse, mas porque, pela primeira vez, senti, sem amarras, sem obrigações, sem fardos. Mais tarde, naquela noite, recebi uma mensagem curta de um antigo estagiário meu, Evan, agora trabalhando silenciosamente no escritório satélite da Alvarex em Valecruz. 3 reuniões de emergência do conselho hoje. Tem Tinexa e Azul Marítima. Tem advogados no local. Todos estão em pânico. Você não queimou, você apenas deixou os ventos baterem e estava oco. Eu encarei suas palavras, uma pontada de emoção puxando meu peito. Não vingança, apenas a verdade. Respondi com 2 palavras. Diga adeus a eles. Até às 9h05 da manhã seguinte, minha caixa de entrada recebeu 6 ofertas. Não ofertas de emprego, mas ofertas de aquisição. 3 vieram de antigos concorrentes, que sempre ficaram à espera de que a Alvarex tropeçasse. 2 eram de startups de logística apoiadas por capital de risco, tentando roubar o que pensavam ser um arquiteto freelancer com rancor. Uma veio, de uma empresa europeia com a qual eu nunca tinha falado, mas o assunto era: diga seu preço, e nós igualaremos. Mas nenhum deles importava, porque, às 10h, Júlio Vilela entrou na sala de estratégia da Firenza Tech e colocou uma pasta na minha frente. Uma capa branca simples, uma linha impressa na parte superior, em negrito. Proposta de expansão. Conjunta. Sincor redefinida. Olhei para cima. Ele não disse nada imediatamente, apenas acenou com a cabeça em direção à cadeira ao meu lado. Pietra já estava sentada do outro lado da mesa, seu caderno aberto, seus olhos atentos como sempre. Júlio pigarreou. Lúcia, eu não vou perder seu tempo. Você reconstruiu toda a nossa espinha dorsal de logística em 4 semanas. Estabilizou o que eles destruíram em menos de um dia. E você fez tudo isso sem título, sem contrato e sem nome na porta. Ele empurrou a pasta em minha direção. Gostaríamos de consertar isso. Eu a abri lentamente. Linhas de assinatura, impressão legal, gráficos de patrimônio. E lá estava. 2% de participação acionária, arquiteta-chefe de sistemas globais, assento de liderança permanente no Conselho de Inovação da Firenza Tech. Não era apenas um título. Era respeito, propriedade, autonomia. E, em um mundo que uma vez me apagou em uma frase de 12 palavras, parecia algo que eu não tinha há anos. Permissão para existir corajosamente. Eu me recostei na cadeira e encontrei seus olhos. O que mudou sua mente? Perguntei. Júlio ofereceu um sorriso fraco. Você queimou o castelo sem acender um fósforo. Esse tipo de elegância é rara. Nós não queremos fogo, queremos direção. Pietra acrescentou suavemente. Não queremos usar sua mente. Queremos construir com ela. Houve uma pausa silenciosa, do tipo que só acontece quando algo termina e começa ao mesmo tempo. Eu assinei, e assim, parei de ser o arquiteto que eles deixaram ir.
Tornei-me aquele que estabeleceu o padrão. Mas a reviravolta, o momento que se tornou poético e cinematográfico, veio 2 dias depois. Começou como uma linha em um breve noticiário. O conselho da Alvarex substitui o CEO após colapso generalizado. Sem foto, sem detalhes. Mas eu sabia. Eu sabia que Raul Esteves finalmente havia sido demitido, não por moralidade ou justiça, mas porque a falha do sistema atingiu o preço das ações com mais força do que sua consciência. Na manhã seguinte, o Slack interno da Firenza Tech se iluminou com um e-mail encaminhado, com um aviso formal de negociação de fusão. Alvarex Technologies para entrar em discussões de contrato. O que também não foi surpresa. Já tínhamos pegado 3 de seus clientes legados e replicado sua capacidade operacional em menos de 1 mês. Eles não tinham mais alavancagem. O que me surpreendeu, o que me fez parar no meio das minhas anotações, foi o nome listado na parte inferior do documento como signatário do lado da Alvarex. Heitor Guimarães, CEO interino, efetivo imediatamente. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. Não com raiva, não triunfante, apenas parado. O homem que uma vez evitou meus olhos no corredor enquanto eu empacotava uma caixa de papelão, agora era quem tinha que assinar um acordo de fusão com a empresa que eu reconstruí das cinzas. Ele não tinha me enviado uma mensagem ainda, mas eu sabia que ele faria isso eventualmente, porque, embora eu nunca tenha buscado vingança, o destino tem um estranho senso de coreografia, e a dança completou o ciclo. Mais tarde, naquele dia, eu caminhei pelo andar superior da Firenza Tech, onde a construção tinha acabado de terminar em nossa nova ala de operações. As luzes do corredor piscavam suavemente enquanto eu passava, projetando longas sombras sobre o vidro polido. Uma nova porta tinha sido instalada no final do corredor. Nela, em letras de aço escovado, estava gravado: Lúcia Venturi, arquiteta-chefe. Eu abri a porta. Meu novo escritório, maior do que o que eu tinha na Alvarex. Ensolarado, silencioso, uma janela com vista para as montanhas em vez de concreto. Não houve cerimônia, nem aplausos. Apenas o clique da fechadura atrás de mim quando entrei, em um espaço que finalmente parecia merecido. Isso não foi um retorno, foi uma reintrodução. E desta vez, eu não estava apenas reconstruindo um sistema. Eu estava projetando o futuro com meu nome gravado em seu código. Exatamente 1 ano depois, no dia em que voltei pelas mesmas portas de vidro, eu havia saído uma vez com uma caixa de papelão na mão e 21 anos atrás de mim. Só que agora tudo havia mudado. A placa do lado de fora não dizia mais Alvarex Technologies. Substituído por letras metálicas elegantes que captavam o sol da manhã perfeitamente, o prédio da Guaraluz Global Systems não tinha sido demolido, apenas reaproveitado, reescrito como código. Os ossos eram os mesmos, mas a alma havia mudado. Parei por um momento dentro do saguão, deixando o zumbido de passos silenciosos e sinos de elevador me envolverem. O mesmo lugar onde eu uma vez fiquei invisível agora parecia parado, mas cheio, não de caos, não de barulho, e sim de propósito. Atrás do balcão de recepção de mármore, uma jovem que eu não reconheci estava em um elegante terno azul marinho, cabeça baixa, enquanto digitava em um tablet touchscreen. Ela olhou para cima e sorriu quando me aproximei. Foi então que eu vi, logo à direita da mesa, emoldurado em aço minimalista, um retrato. Não uma pintura, uma fotografia preto e branco, simples e direta, tirada candidamente de trás durante uma cúpula de liderança da Firenza Tech. Meu perfil visível, quando apontei para um quadro branco digital, cabelo levemente desgrenhado, boca no meio da frase. Abaixo da foto, gravada em prata: Arquiteta do futuro de Lúcia Venturi. Eu não pisquei, não sorri, apenas inalei lentamente. A recepcionista notou meu olhar e perguntou: É você? Dei um pequeno aceno. Os olhos dela se arregalaram. É, uma honra. Todo mundo fala sobre o que você construiu. É meio lendário agora. Lendário. Uma vez, eu era apenas um item de linha em um memorando de rescisão. Agora, eu era uma referência. Não fiquei muito tempo na frente. Fiz meu caminho,
Para o elevador, o mesmo que eu costumava andar silenciosamente, enquanto executivos passavam por mim sem nem mesmo olhar. Agora, um arquiteto júnior entrou ao meu lado. Me reconheceu instantaneamente e me cumprimentou pelo nome. Bom dia, senhora Venturi. Ele disse, sorrindo nervosamente. Ele não fez perguntas. Não mencionou o passado. Sabia melhor. No último andar, caminhei pelo espaço de trabalho aberto, onde escritórios de vidro emolduravam vistas de uma cidade ainda em movimento. Equipes colaboravam em tons baixos, telas iluminadas com novas estruturas. Energia pulsava, mas não com ego. Esta era uma empresa construída com intenção, não ilusão. Quando cheguei ao meu escritório, sim, meu escritório real, com meu nome na porta e minhas impressões digitais em cada planta do sistema. Parei, abri a porta, entrei e sentei. Sem aplausos, sem anúncio, sem câmeras, apenas o silêncio, o zumbido de um legado reescrito. O relatório dizia que Mirella Alves ficou em silêncio após o colapso do núcleo da Pia. Ela foi nomeada em um processo de violação de direitos autorais e retirada de 2 compromissos de palestrante. Sua empresa de branding revogou seu patrocínio, seu LinkedIn foi desativado. Houve rumores de que ela havia aceitado um emprego de marketing no exterior, mas ninguém pôde confirmar. Eu nunca verifiquei. Ela nunca foi a história. Ela era apenas a sombra em uma sala que outra pessoa havia conectado. Eu não precisava ver para onde ela foi porque agora, ao meu redor, todos os sistemas cantavam. Cada placa de identificação com um futuro pela frente. Eu vi onde eu não estava, onde eu tinha pousado, onde eu tinha ganhado. Do canto da minha mesa, levantei uma caneta de latão lisa. Era a mesma que me deram durante meu 15º aniversário na Alvarex. Eu aguardei. Mesmo quando apagaram meu e-mail, revogaram minhas credenciais e apagaram minhas contribuições da documentação pública, ela tinha uma pequena gravação na lateral, ainda intacta. Para aqueles que constroem silenciosamente. Pressionei a caneta no papel e assinei a aprovação final no último pedido de patente da Firenza Tech, um sistema reconstruído a partir da minha visão original, mais forte e inteligente do que nunca. Então, sussurrei, mais para mim mesma do que para qualquer um. Você disparou um nome, você esqueceu a mente e, com isso, voltei ao trabalho. Não para provar que eles estavam errados, mas para continuar construindo o que eles nunca deveriam ter feito. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Lúcia, até onde iria para proteger o que é seu por direito? E o que você faria se descobrisse que ainda tem o poder de virar o jogo depois de ser descartado? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.